Muito bom dia, amados amigos e irmãos presentes, ministros presentes e em diferentes países e suas congregações. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e nos abra o entendimento e as Escrituras para compreender a palavra correspondente a este tempo final. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião, aqui em Monterrey, para compartilhar com vocês uns momentos ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. Miguel Bermudes Marim, lá na Guatemala, que Deus te abençoe e te guarde e te use sempre grandemente em sua obra neste tempo final. E agora vamos à leitura de São Lucas, capítulo 18, versículo 1 a 8, e São Mateus, capítulo 11, versículos 25 ao 27, onde diz... Começamos com essa passagem de São Mateus, capítulo 11, versículo 25 em diante. Por esse tempo, disse Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E agora o capítulo 18 de São Lucas. Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Havia numa cidade certo juiz que não temia a Deus, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não tema Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Ainda que os faça esperar? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier
o Filho do Homem achará fé na terra, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? É a pergunta que Cristo faz nesta ocasião. Podem sentar, queiram ter a bondade. O tema mais importante para este tempo final é a segunda vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem prometida pelo próprio Cristo e mostrada nos tipos e figuras do Antigo Testamento e também em tipos e figuras no Novo Testamento. Porque para o último dia, a vinda do Filho do Homem será paralela à vinda do Filho do Homem de 2000 anos atrás. Porque sempre que se fala de Filho do Homem ou Filho de Homem, está se referindo a profeta. Por isso Deus, a Jeremias, Ezequiel e a outros homens de Deus, o chamou Filho do Homem, e quando Jesus Cristo veio, foi chamado também Filho do Homem. Ele mesmo se identificou, se chamou Filho do Homem porque era um profeta. Recordemos na ocasião em que João Batista estava pregando e batizando as pessoas lá no Jordão, e lhe perguntam: Tu, quem és? És tu Elias? És tu o Messias? És tu o profeta? E João diz: não sou. E, no entanto, ele era Elias em sua terceira manifestação. Mas, quando tocam o tema, estão se referindo a Elias do capítulo 4 de Malaquias, o qual corresponde ao tempo final como precursor da segunda vinda de Cristo. Vejam, São João capítulo 1. Versículos 20. Versículo 19 em diante diz: Este foi o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Tu, quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou. Eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: Então, quem és? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. E porque quando pergunta se é Elias, sendo Elias em sua terceira manifestação, diz que não? Porque quando perguntam, está se referindo ao Elias de Malaquias 4,
que virá antes do dia grande e terrível do Senhor, o qual é o precursor da segunda vinda de Cristo, o qual foi o reverendo William Branham. E ainda depois do precursor da segunda vinda de Cristo, na manifestação quarta de Elias, virá também por quinta ocasião com Moisés para os judeus. E quando perguntam a João, és tu o profeta? Diz, não. E era profeta. E era profeta precursor da primeira vinda de Cristo. Mas quando fazem essa pergunta se refere ao profeta que Deus promete em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 ao 19. Um profeta como Moisés. E um profeta como Moisés, em todo o sentido da palavra profética, se refere ao Messias. João Batista não era um profeta dispensacional e também não era o profeta Messias, o Messias prometido. Portanto, não podia dizer que ele era esse profeta, porque então tinha que aceitar que ele era o Messias. Por isso, quando perguntam se é o Cristo, disse que não. Quando pergunta se é o profeta, ou qual era o Cristo, disse a eles que não. Então perguntam, disseram, finalmente lhe disseram, quem és? Dá-nos uma resposta para que levemos àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. João tinha que aplicar as Escrituras correspondentes àquele tempo, as que correspondia a ele cumprir, dizer quais eram. A Escritura dizia, a voz de um que clama no deserto, disse, esse sou eu. Esse é João Batista. Mas quando perguntam, és tu o Cristo? Essa promessa correspondia Jesus cumpri-la. João tinha que dizer, não sou. Quando perguntam, és tu profeta? Que seria como Moisés, disse, não sou. Porque essa promessa correspondia a Jesus cumpri-la. Agora podemos ver. Vejam aqui algo mais. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe, então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis. Este é aquele que vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. E continua mais adiante, no outro dia,
Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que tem a primazia, porque era primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que fosse manifestada a Israel, por isso eu vim batizando com água. E João deu testemunho dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Agora, vem depois de João, o qual era profeta, vem outro profeta, mas maior do que João, o qual vem cumprir a promessa que Deus deu ao povo através do profeta Moisés, que levantaria profeta do meio do povo. Esse seria o Messias prometido, quem cumpriria essa promessa. E João o reconhece como aquele ao qual ele está preparando o caminho e assinala em quem está se cumprindo essa promessa quando vê o Espírito Santo descer em forma de pomba sobre Jesus. João estava anunciando que depois dele viria um maior que ele, um maior que João, um maior que o precursor da primeira vinda de Cristo. E tudo isso é paralelo ao que estará acontecendo no tempo final. Já veio um como João Batista, que foi o reverendo William Branham, como precursor da segunda vinda de Cristo. E está anunciando que depois dele vem um maior do que ele. No livro dos 7 selos, ele diz como João, porque João, quando chegam a ele e dizem: olha, aquele do qual tu deste testemunho agora, a ele vem mais pessoas do que a ti e batiza mais pessoas que tu. Mas João não se preocupou com isso. João, o melhor, estava muito contente de que isso estava acontecendo com Jesus. Porque estava se cumprindo naquele ao qual ele preparou o caminho, e estava se cumprindo a vinda do Messias. No capítulo 3 de São João diz: suscitou-se uma contenda entre alguns discípulos de João e um judeu acerca da purificação. Foram a João e disseram: Rabi, aquele homem que estava contigo além do Jordão, do qual deste testemunho, está batizando e todos vão ter com ele. João respondeu: o homem só pode receber o que lhe for dado do céu.
Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas sou o enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo, que lhe assiste, espera e ouve, e alegra-se muito com a voz do noivo. Essa alegria é minha e agora está completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aqui podemos ver que João era o profeta maior do Antigo Pacto, do Antigo Testamento. Mas agora, quem viria depois de João seria o maior do Novo Pacto e até maior que todos os demais profetas. Porque o Messias é o maior de todos os profetas. O Filho do Homem é o maior de todos os profetas. E agora vejamos o que diz o reverendo William Branham, colocando em paralelo a primeira vinda, o precursor da primeira vinda e o precursado, ao qual João estava lhe preparando o caminho. Coloca tudo isso em paralelo com este tempo e diz no livro dos selos, página 474 e 475, diz: eu unicamente estou lhes dizendo o que vi, as coisas que me foram ditas. Você faça aquilo que você quiser. Eu não sei quem será, nem o que vai acontecer. Não sei, somente sei que esses 7 trovões contêm um mistério por cuja razão houve silêncio no céu. Todos entendem? E qual foi a razão pela qual houve silêncio no céu? É o 7º selo, a vinda de Cristo para o último dia. Ou seja, que o mistério do 7º selo é o mistério da segunda vinda de Cristo, a qual foi precursada pelo Espírito Santo através do terceiro Elias ou do quarto Elias do reverendo William Branham. Ele foi o precursor da segunda vinda de Cristo. Assim como João identificou, João Batista identificou a primeira vinda de Cristo e disse: a ele convém crescer e a mim minguar. Vejam, pela mensagem do reverendo William Branham, será identificada a segunda vinda de Cristo. E o que ele diz sobre quem virá depois dele? Talvez seja agora o tempo e a hora, quando apareça essa grande pessoa que estivemos esperando. Talvez este ministério, pelo qual tratei de converter as pessoas à palavra, serviu de fundamento. Ou seja, é de fundamento aos crentes a mensagem, a palavra que Deus deu por meio do reverendo William Branham. Porque o reverendo William Branham, com o ministério de Elias pela 4ª ocasião, com sua mensagem, que foi dada da parte de Deus,
faz a introdução da segunda vinda de Cristo. E mesmo que ele, em carne humana, não esteja neste tempo final, sua mensagem introduz a segunda vinda de Cristo. Por isso ele disse, essa mensagem introduzirá Cristo em sua segunda vinda. Isso está pela página 119 do livro de citações do reverendo William Branham, de mensagens e extratos de mensagem do reverendo William Branham. Talvez este ministério, pelo qual tratei de converter as pessoas à palavra, serviu de fundamento. Se assim for, então os estarei deixando para sempre. Não haverá dois aqui ao mesmo tempo. Do que está falando? Daquele ao qual está preparando o caminho. Ele está preparando o caminho. E diz, não haverá dois aqui ao mesmo tempo, como foi no tempo de João Batista, que houve dois, João Batista e Jesus. Mas João Batista disse, a ele convém crescer e a mim minguar. E foi minguando até que foi decapitado e morreu. Foi tirado o menor e foi colocado o maior, Jesus. Não haverá dois aqui ao mesmo tempo. E até se assim for, ele crescerá e eu minguarei. Está falando daquele ao qual ele está preparando o caminho, que virá a igreja do Senhor, Jesus Cristo, no último dia. Isso é a página 474 e 475 do livro dos selos, em espanhol. Diz, eu não sei, mas Deus me deu o privilégio de olhar e ver o que é. Vi se abrir até onde o vi. Agora podemos ver que algo muito grande está prometido para a igreja do Senhor Jesus Cristo e é a segunda vinda de Cristo. Assim como veio ao povo hebreu, enviando o seu precursor primeiro, João Batista, e depois se apresentou ele nas atividades de João Batista, quando estava pregando e batizando, e João Batista o batizou para Jesus cumprir toda a justiça. Então João o identificou, o assinalou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é, do qual eu disse que virá depois de mim. Agora podemos ver que algo grande está preparado, prometido para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E os trovões revelarão este mistério do sétimo selo, este mistério da segunda vinda de Cristo à igreja. Recordem que a vinda de Cristo à sua igreja é para a ressurreição dos mortos crentes em Cristo em corpos glorificados e a transformação dos crentes em Cristo que estão vivendo no último dia, aos quais será dada a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, pelo qual lhes será revelado. Quando foi revelado a Pedro o mistério da vinda de Cristo 2000 anos atrás, Jesus pergunta, quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Ou seja, a revelação de quem é o Filho do Homem. A fé. Recordem que fé é revelação. A fé é a revelação de quem é o Filho do Homem. Naquele tempo, era Jesus.
E pergunta Jesus: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Seus discípulos começaram a dizer: uns dizem que tu és João Batista que ressuscitou e por isso opera estes sinais em ti. Assim pensavam naquele tempo sobre Jesus. Outros diziam: é Jeremias, recordem, que o viam chorando no túmulo de Lázaro e o viam chorando em algumas ocasiões. Na parte humana dele, tinha sentimentos humanos e atuava como homem. Outros dizem que tu és Jeremias ou Elias ou alguns dos profetas. E Cristo pergunta: e vocês? Quem dizem vocês que é o Filho do Homem? Quem dizem vocês que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Bem-aventurado é Simão, filho de Jonas, disse Cristo, porque não te revelou carne nem sangue, mas meu Pai que está nos céus. A revelação de quem é o Filho do Homem, lá 2000 anos atrás, a revelação de quem é aquele ao qual João Batista precursou, a revelação vinha do céu. Assim virá do céu a revelação da vinda do Filho do Homem para o último dia. Porque o mundo estará sem fé, sem revelação, para conhecer o mistério da segunda vinda de Cristo no último dia, o qual será um mistério e um segredo que a Igreja do Senhor Jesus Cristo receberá essa revelação para ter assim a fé, a revelação para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Sem essa revelação para o último dia, nenhuma pessoa poderá ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. O reverendo William Branham disse também, falando sobre do tema da fé, diz na página 128 do Livro dos Selos, em espanhol, desta versão diz: agora os 7 trovões de Apocalipse permitirão que ele mostre à noiva como se preparar para obter essa grande fé de translação. Ou seja, que os trovões são os que permitirão à noiva mostrar como se preparar para essa fé de translação, para essa fé de rapto. E o que são os trovões? É a voz do anjo forte de Apocalipse, capítulo 10, que desce do céu e clama como quando um leão ruge, ou seja, a vinda de Cristo como leão. Já não como cordeiro, mas como leão, com o livrinho dos 7 selos, com o título de propriedade, onde estão escritos os nomes de todos os que vão ser transformados, de todos os que vão ser ressuscitados também, na primeira ressurreição, de todos os que receberão a transformação e, consequentemente, receberão um corpo eterno e glorificado igual ao de Jesus Cristo. E depois estaremos na terra de 30 a 40 dias e depois iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Recordem que somente no corpo glorificado é que as pessoas poderão ir à ceia das bodas do Cordeiro, porque não há aviões nem foguetes que possam nos levar à casa do nosso Pai Celestial, que é em outra dimensão, para essa grande festa, a festa mais importante que tenha se realizado no céu, a qual eu fui convidado. E quem mais? Cada um de vocês também. Pois diz, bem-aventurados os que são convidados à ceia das bodas do Cordeiro, Apocalipse capítulo 19, versículo 9 ao 10. Portanto, eu aceitei o convite e, por isso, estou esperando minha transformação para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro.
O que mais fazem os 7 trovões de Apocalipse? Capítulo 10. Recorde que esse anjo com o livrinho aberto em sua mão é Cristo vindo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o anjo que apareceu lá a Moisés e deu a comissão para a liberação do povo e os levou pelo deserto, os levou ao Monte Sinai e ali lhes deu os 10 mandamentos e depois os levou rumo à terra prometida. E esse anjo do Senhor é Cristo em seu corpo angelical. Agora, na página 212 do livro dos selos diz, em espanhol, na metade do primeiro parágrafo diz: a noiva ainda não teve um avivamento. Ainda não houve ali nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando isso. Serão necessários esses 7 trovões misteriosos para despertá-la. O que despertará? A igreja noiva? Os 7 trovões. O que são os 7 trovões? A voz de Cristo, anjo forte que desce do céu, trazendo a mensagem final, trazendo a mensagem da revelação do 7º selo, a revelação da segunda vinda de Cristo. O reverendo William Branham fez a introdução, pôs o fundamento para a mensagem dos 7 trovões, a mensagem da segunda vinda de Cristo, a revelação do mistério do 7º selo, a revelação do mistério da segunda vinda de Cristo à sua igreja, para dar a fé, a revelação para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Estamos esperando isso. Serão necessários esses 7 trovões misteriosos para despertá-la. Ele os mandará, o prometeu. Ou seja, que é uma promessa da parte de Deus, a revelação dos 7 trovões para a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque esses 7 trovões é a voz de Cristo como leão, já não como cordeiro, mas como leão, falando à sua igreja e trazendo a revelação da segunda vinda de Cristo, com tudo o que envolve a segunda vinda de Cristo. Assim como falou, por meio do seu Espírito, através de cada mensageiro de cada era, e trouxe sua mensagem para essas 7 etapas da igreja, o que foi a voz de Cristo, mas como cordeiro e sumo sacerdote, falando de era em era. Falou através de cada mensageiro ao qual deu a revelação, e através desse mensageiro ao qual ungiu, falou a sua igreja e chamou e juntou os escolhidos correspondentes a cada etapa da sua igreja. Mas não foi em uma forma consecutiva. Em uma forma consecutiva, teria sido que falasse a mensagem para as 7 eras, a falasse através de São Paulo, que foi o primeiro mensageiro entre os gentios da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas falou através de São Paulo para a primeira era, depois falou através de outro mensageiro mais adiante para a segunda era, depois mais adiante para a terceira, e assim, em forma progressiva, até chegar à 7ª era da igreja através do... Até chegar à 7ª era da igreja, e falou através do reverendo William Branham na 7ª era da igreja,
Mas agora está prometida uma etapa na qual Cristo, o anjo forte que desce do céu, falará, mas já não como cordeiro, mas como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores e juiz de toda a terra. Falará em forma consecutiva. Isso é o que mostra quando diz que o sétimo selo é como um foguete, que explode um foguete, não destes que levam bombas atômicas, mas um foguete como estes que usam nas festas de independência das diferentes nações e celebrações importantes que realizam em alguns países e de noite, disparam esses foguetes, fogos de artifício, e ao dispará-los faz a explosão e saem muitas estrelinhas, e depois de alguns dessas estrelas explode e saem outras estrelas, e assim por diante. Os que viram estes fogos de artifício poderão notar que fazem umas quantas explosões e saem estrelas, e depois de certa estrela ou estrela saem outras estrelas e assim por diante. Assim diz o reverendo William Branham na página 474 e 475 do Livro dos Selos, que é o sétimo selo. Vamos ver se é essa ou se é outra. Os estarei. (464) e 465. Diz, o último parágrafo diz, ao final deste sétimo selo, ao final deste sétimo selo é o fim da era da igreja, é o fim do sétimo selo, é o fim das trombetas, é o fim das taças e até é o fim da entrada ao milênio. Tudo isso é contido no sétimo selo. Vejam todas as coisas que estão dentro do sétimo selo, as quais serão reveladas aos crentes em Cristo neste tempo final e identificadas à medida que Deus as revele. É como disparar um foguete ao ar. Este foguete faz uma explosão aqui perto e depois muito mais alto faz outra explosão. E dali saem 5 estrelas. Uma dessas cinco faz uma explosão e dali saem outras 5 estrelas. E uma dessas estrelas explode e dali saem outras 5 estrelas. E depois desaparece gradualmente. Assim é o sétimo selo. Ali termina o tempo para o mundo. É o fim do tempo para isto, é o fim do tempo para isso e aquilo e de todas as coisas. Tudo termina com o sétimo selo. Agora, como Deus vai fazer? Isso é o que não sabemos. Não sabemos. Nisso será o tempo para todas essas coisas e a entrada ao milênio. Vejam todas as coisas que contêm o sétimo selo e a todas as coisas que porá fim o sétimo selo. Portanto, temos que estar atentos à palavra de Deus correspondente ao último dia, porque Ele vai cumprir tudo o que Ele prometeu à sua igreja. É sua igreja a que vai estar escutando e entendendo a voz de Cristo clamando como quando um leão ruge e 7 trovões falando suas vozes. Recorde que a voz de Deus sempre é
como um trovão. Como um trovão ou uma trombeta soando. Portanto, temos que estar atentos à voz do Senhor Jesus Cristo, correspondente a este tempo final. Porque assim, como cordeiro e sacerdote, falou através dos seus diferentes mensageiros das 7 etapas ou eras da igreja. Como leão, nunca falou através de nenhum dos 7 mensageiros das 7 eras, porque isso é para o último dia onde Cristo muda de cordeiro a leão, de sumo sacerdote a juiz e rei, rei dos reis e senhor dos senhores. Os crentes em Cristo do último dia estarão recebendo a fé para serem transformados à revelação da segunda vinda de Cristo, pelo mesmo Cristo nos falando na etapa de ouro da igreja era de pedra angular, nos falando não como cordeiro, mas como leão, não como sumo sacerdote, mas como juiz e rei, rei dos reis e senhor dos senhores. Aí está a diferença da forma em que falou nas 7 eras e a forma em que falará na era de pedra angular, a era onde estará falando com essa voz de trovão, voz de leão, voz de Cristo como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Recordem que o leão é o rei da selva, e no campo espiritual é o rei dos reis e Senhor dos senhores. Portanto, é a voz de Cristo como leão, clamando como quando um leão ruge 7 trovões, emitindo suas vozes, que os escolhidos do último dia receberão a fé, a revelação, para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Isso será o que Cristo nos dará, nos falando com essa voz de 7 trovões e nos revelando o mistério da sua vinda e todas as coisas que Ele estará realizando. E à medida que vai realizando, as estará revelando à sua igreja, e os seus escolhidos as estarão entendendo. E se repetirá o que Cristo disse em São Mateus capítulo 11, versículo 25 em diante, quando diz: naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Ou seja, que também assim será neste tempo final. Para os crentes em Cristo é a revelação. Vejam aqui. Sim, ó Pai. Sim, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão
o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Essa é a revelação de Cristo para os crentes em Cristo 2000 anos atrás e para os crentes em Cristo deste tempo final. Conhecer o mistério do Deus o Pai e do Filho. Assim foi 2000 anos atrás e assim será neste tempo final. Aos escolhidos será dada a revelação para terem assim essa fé, essa revelação, para serem transformados e raptados. Assim como os crentes em Cristo daquele tempo tiveram a revelação para receber o Espírito Santo no dia de Pentecoste. Pedro soube quem era Jesus Cristo. Pedro conheceu o mistério da primeira vinda de Cristo. Isso era o que João anunciava. A primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus. E o reverendo William Branham estava precursando a segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Em Colossenses capítulo 2, versículos 2 em diante, São Paulo diz: combato para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, do Pai e de Cristo. Conhecer o mistério de Deus, conhecer o mistério de Deus e do Pai e de Cristo, no qual estão ocultos todos os mistérios da sabedoria e do conhecimento. Agora os escolhidos, no último dia, vão conhecer o mistério da segunda vinda de Cristo, o qual será revelado pelos 7 trovões de Apocalipse. Capítulo 10. Capítulo 10 de Apocalipse mostra o anjo forte que desce do céu, o qual é Cristo, e por isso vem com o livrinho aberto que recebeu em Apocalipse capítulo 5, que é o título de propriedade dos céus e da terra, o título de propriedade da vida eterna, o título de propriedade onde estão escritos nossos nomes. Recordem que no título de propriedade tem que estar escrito o nome dos herdeiros. Senão, não é herdeira uma pessoa que não tem o nome escrito no título de propriedade. E agora, nossos nomes estão ali escritos desde antes da fundação do mundo. Por isso é que Cristo disse: minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, e eu as conheço e eu lhes dou vida eterna. Desde quando estão escritos nossos nomes? Eternamente. Desde antes da criação. Ou seja, que você e eu fomos eternamente filhos e filhas de Deus, na mente de Deus, como um pensamento que agora se materializou em uma pessoa, em você e em mim. Assim como é um mistério, Jesus Cristo, Filho de Deus, também os filhos de Deus são um mistério, mas que já o conhecemos e, consequentemente, sabemos que um Filho de Deus
nunca se perderá. Se se porta mal, pois, assim como o Pai corrige seu Filho, Deus nos corrige. Diz a Escritura, como o Pai castiga o seu Filho, Deus também aos seus filhos. Assim que quem não quiser castigo, porte-se bem. Esse é o segredo para não receber castigo. Todos queremos a bênção de Deus. E há tantas bênçãos de Deus que todos podemos alcançar. Portanto, nos portando bem, trabalhando em sua obra, reconhecendo as promessas que há para este tempo e trabalhando nelas e por elas. Estamos armazenando tesouros no céu e estamos fazendo como Jesus diz, nos negócios do meu Pai me convém estar. E como estava? Trabalhando. Quais eram os negócios do Pai para aquele tempo? As coisas que Deus tinha prometido que realizaria, as quais realizaria através do Messias, e Jesus tinha que realizá-las. Por quê? Porque ele era o Messias prometido. Portanto, Deus não as podia realizar através de outra pessoa, mas através de Jesus. E Deus não pode realizar através de outras pessoas as coisas que estão prometidas para realizar através da sua igreja, a não ser através da sua igreja, através de você e de mim e de todo crente em Cristo, nascido de novo, que forma a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, você tem uma parte importante no programa divino, através do qual Deus realizará uma obra. Você está aqui na terra para ser instrumento de Cristo nos negócios dele, no seu programa divino. Portanto, como disse o rei Davi a Salomão, mãos à obra, a trabalhar em todos os projetos de Deus que correspondem a este tempo final para serem realizados por Cristo e Espírito Santo através da sua igreja noiva e assim cumprir tudo o que está prometido que Cristo realizará. O realizará através de quem? Da sua igreja. O realizará através de quem? De cada um de vocês e também de mim e de todo crente onde quer que se encontre. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Achará revelação, como a teve Pedro, que reconhecerão sua vinda e a receberão? Não, mas Cristo lhes dará revelação e então a terão. E então, ao ter a revelação, conhecerão o mistério da sua segunda vinda. Este mistério será revelado pelos 7 trovões de Apocalipse, ou seja, pela voz de Cristo clamando no meio da sua igreja como leão, da tribo de Judá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ou seja, nos dando a mensagem final, nos dando a mensagem que estará falando como leão, já não como cordeiro, mas como leão. Por isso ele é o leão da tribo de Judá. De Apocalipse capítulo 22, versículo 16 e outras escrituras que falam do leão da tribo de Judá. E esse é Cristo, nosso Salvador. Quando vier o Filho do Homem, achará fé, revelação na terra? Não, mas a receberemos neste tempo final por meio da voz de Cristo como leão, clamando como quando um leão ruge, e 7 trovões emitindo suas vozes.
A voz dos 7 trovões é a voz de Cristo, a mensagem final de Cristo em forma consecutiva na etapa de era de pedra angular. Tão simples assim. Aí é onde estará a fé para sermos transformados e raptados. Aí é onde estará a fé, a revelação da segunda vinda de Cristo, para recebê-lo, para escutar sua voz e obter a fé para ser transformados, raptados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Recordem que ele vem também como ladrão à noite. O mundo está em escuridão, mas sua vinda à sua igreja para levá-la à ceia das bodas do Cordeiro será o mistério do 7º selo. O mistério da sua vinda à sua igreja como rei, como leão. Recordem que Cristo é o leão e o leão é o rei de todos os animais. Tudo isto será revelado no cumprimento da visão da carpa, onde estará se cumprindo, se manifestando a terceira etapa. Essa terceira etapa nos trará grandes revelações e, sobretudo, a revelação do Filho do Homem para o último dia. O reverendo William Branham disse que o título de Filho de Homem é título de profeta. É um profeta. Portanto, haverá um mistério se manifestando no último dia como Filho do Homem. Em Jesus, vimos essa manifestação de Filho do Homem, por isso era um profeta. No reverendo William Branham também vimos essa manifestação do Filho do Homem, de Filho do Homem, Cristo, em Espírito Santo, velado e revelado, e falando ao povo através dele. Tão simples assim. Para cumprir as promessas com as quais precursaria a segunda vinda de Cristo. E diz que haverá outra manifestação do Filho do Homem. Portanto, este mistério do Filho do Homem está ligado ao 7º selo. Está ligado à vinda do Senhor à sua igreja, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Se não entender bem agora, entenderá mais adiante. E no cumprimento da visão da carpa, será aberto esse mistério completamente para todos os filhos e filhas de Deus. Isso corresponde à terceira etapa, da qual o anjo disse ao reverendo William Branham. Enquanto isso, continua chamando e juntando os seus escolhidos neste tempo final, para prepará-los para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. E eu lhes dou vida eterna, disse Cristo. E jamais perecerão. O Pai que as deu para mim é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. O Pai e eu somos um. Disse Cristo em São João, capítulo 10, versículos 27 ao 30. Portanto, ele continua chamando e juntando as suas ovelhas no seu aprisco, que é sua igreja. E o bom pastor
É Cristo, nosso Salvador, e suas ovelhas. Quem são suas ovelhas? Todos nós. Ele disse, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais também devo trazer. E ouvirão minha voz e haverá um rebanho e um pastor. São João capítulo 10, versículo 14 em diante. Ainda continua chamando e juntando por meio do Evangelho seu rebanho. Que Deus os abençoe e os guarde e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. E recordem, continuaremos nos vendo por toda a eternidade no reino de Cristo, nosso Salvador. Que Deus os abençoe e os acompanhe todos os dias da vossa vida. Boa tarde.